Muito boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, senhorita vereadora Flávia, todo o público aqui presente, secretário de governo Adriano, amigo Gurian, outros amigos aqui presentes, Buga, Babizan, Demirzinho, enfim, desculpe, mas aqui de cima não dá para enxergar muito bem, sobretudo com a visão já não tão boa. Enfim, a todos uma ótima noite. Eu gostaria inicialmente, senhora presidente, de estar também comentando do evento realizado aqui na semana passada, né, o Parlamento Jovem, elogiar a iniciativa do presidente, de todos os envolvidos, dos funcionários da casa, enfim, de todos que participaram do projeto, que é, acima de tudo, um projeto de cidadania, né, de envolvimento dos nossos jovens com a política, com a prática política, né, a desmistificação do que é a política, porque, via de regra, os jovens veem a política como algo distante, como algo que foge do mundo deles, e a gente sabe da importância de, desde cedo, ter o envolvimento dos nossos jovens com o processo político. Porque a política em si, ela não é boa nem ruim, ela é uma ferramenta. Tudo depende de como ela é utilizada, ela pode levar ao bem ou pode levar ao mal, né? Então foi uma iniciativa muito boa, muito importante, que deve ter sequência. Creio que os próximos presidentes levarão à frente. Esse é um projeto que eu até comentei aqui. Lá atrás, quando fui presidente da Câmara, a gente tinha vontade, né, tinha um projeto para ser implantado. Chegamos na época a uma primeira fase, que era a criação da cartilha da Câmara, que a gente elaborou, que depois outros presidentes também deram sequência e também fizeram seus mandatos, que foram entregues nas escolas, e a gente não teve, naquele momento, condições políticas, né, porque sem a participação do Executivo, não é possível viabilizar um projeto como esse, porque esse projeto é feito nas escolas. Então, se o seu Executivo não quiser, ele não pode ser realizado, né? Por isso que elogiei também, além do Legislativo, da iniciativa do presidente, o Executivo por ter permitido e colaborado para a realização do projeto, né? Porque senão ele não poderia ocorrer. Então fica aqui os nossos cumprimentos, os nossos parabéns pela importante iniciativa. Nós tivemos, como comentado aqui hoje, mais uma notícia do processo de reestruturação administrativa que foi anunciado pelo prefeito, anunciado já há algum tempo e que nas últimas semanas começou a ser implementado. Tivemos a notícia de que o Adriano Corazari, ex-vereador e ex-presidente dessa casa, atual secretário de Planejamento e Meio Ambiente, está assumindo a Secretaria de Administração, uma secretaria que ele já ocupou por um período. Eu gostei da decisão do prefeito, acho que o Adriano é uma pessoa experiente, capacitada, tem todas as condições de realizar também nessa secretaria o bom trabalho que já realizou em outras áreas por que passou, né? Sobretudo nesse momento a gente precisa de uma pessoa experiente, que tenha, que conheça também o Legislativo, que consiga manter um bom diálogo com a Câmara, com os vereadores, independente de lado e partido, né? E eu acho que o Adriano tem este perfil. E, como dito aqui, o vereador Rodrigo até aqui que perguntou, comentou, eu posso falar das informações até onde tenho, embora a vereadora Flávia já aqui adiantou um pouco do que o Adriano lhe disse, que é a informação que nós tivemos também, que a princípio, nesse momento, vão ser feitas as redesignações de funções, de diretorias, né, a qual cada diretor, cada área vai estar respondendo, e depois será feito em parceria com a Câmara, né, em parceria eu digo ouvindo a Câmara, um projeto de reestruturação administrativa completo, né? Esse processo é um processo que vai levar certamente alguns meses, né? A estimativa é que seja algo em torno de até 6 meses para ser completado, para que não seja feito de afogadilho, mas que seja um trabalho que realmente analise todos os aspectos da administração e que, de momento, o que seria feito é essa redesignação. E nesse processo de redução aí de secretarias e tudo, que foi algo muito pedido por esta casa, né, por vereadores de situação, bastante também por vereadores de oposição, fosse feita a redução de secretarias de cargos.
E a gente vê agora também muitas críticas sendo feitas. É evidente que toda ação ela vai gerar críticas e elogios, isso é natural. Mas a gente tem que pensar que não há como se fazer um omelete sem quebrar os ovos. Se a gente pediu redução, enxugamento da máquina, redução de secretarias, é natural que algumas secretarias vão deixar de existir. Então não há, para ao mesmo tempo, pede-se a redução e depois critica que determinadas secretarias vão deixar de existir. Eu acho que não é a quantidade de secretarias, mas sim a sua funcionalidade que é o mais importante. A população tem que ser bem atendida em todas as suas áreas. Se isso vai ser com 5, 10 ou 15 secretarias, o importante é que o serviço seja prestado com qualidade, com o menor custo possível. Né? Se chegou-se essa conclusão que é possível se trabalhar com 12 secretarias, desde que todas as áreas estejam funcionando bem, é o que importa para a população e para a cidade. Ah, mas tinha uma determinada área que antes tinha um secretário, agora um outro secretário vai acumular a área dele e essa outra secretaria, ok. Se os diretores que ocuparem as pastas de cada área forem competentes, trabalharem bem, produzirem bem, ótimo. O resultado ele pode ser melhor do que o que se tem hoje, inclusive. Então, eu acho que o importante é a funcionalidade, é o resultado prático, é como a população vai ser atendida. Já nesse processo que a gente vai ter mais amplo de reestruturação administrativa e que, segundo o prefeito, pretende fazer, ouvindo a Câmara, ouvindo os vereadores, eu acho uma ótima iniciativa. Acho que só temos que elogiar essa abertura. Nós vimos muitas reclamações e muitas críticas e estamos vendo agora uma série de ações no sentido de estar acatando muitas solicitações, muitos pedidos dessa casa. É claro que só isso é apenas o início. Vamos ver agora na prática os resultados que teremos. Mas o fato é que eu tenho visto da parte do prefeito mudanças de atitude em relação ao governo, inclusive em relação ao secretariado, que a gente sempre cobrou muito, que um prefeito ele tem que, de fato, estabelecer método aos secretários, cobrar resultado, ter reuniões constantes com os secretários, para conhecer tudo que está sendo feito, e isso a gente está vendo, está sendo feito, passou a ser feito. Pode-se criticar, mas poderia estar sendo feito há mais tempo, mas enfim, o importante é que isso passou a ser feito e eu acredito que isso vai gerar resultados muito positivos. Um outro assunto que eu já havia também pautado e que já foi tema aqui é em relação ao abastecimento de água no nosso município. O vereador Rodrigo falou aqui de um estudo realizado em 2006 e que disse que se medidas não fossem tomadas em 2012 a gente teria um colapso. Nós estamos em 2018 e não vivemos esse colapso. O que quer dizer que não possamos vivê-lo daqui a alguns anos se medidas não forem tomadas. Mas um pouco daquele alarmismo exagerado a gente vê que essa empresa eu acho que não estava muito correta. Mas a questão do abastecimento de água, ela exige uma série de mudanças. Uma das principais é cuidar dos nossos mananciais, das nossas nascentes, dos nossos mananciais, das nossas represas. A gente sabe que a represa, ela é, na verdade, um grande reservatório de água bruta. Ela tem nascentes, tudo, mas ela depende de se preservar, de se cuidar bem da série de mananciais que levam a água para essa represa. Não é só das nascentes que ali tem, mas a gente sabe que vem também de outros locais que tem que ser cuidados. E depois a gente tem que cuidar da reservação de água tratada, da capacidade de tratamento de água, enfim, é uma série de ações para que a gente possa abastecer, garantir o abastecimento da população e cuidar das represas é uma delas. E eu tive até na semana passada, vi uma postagem na rede social de um amigo, que até me marcou talvez outros vereadores, falando na seca, por que não é feito o aprofundamento da calha da represa? A gente viu que está sendo feito, está sendo até concluído a limpeza da caixa de areia ali da represa 1, que tem que ser feito constantemente. Já a parte de aprofundamento da calha, nós temos o vereador Edu, que pode até falar com mais propriedade, porque conhece mais profundamente, é algo que depende de licenças ambientais, não que seja impossível.
né? Se exige licenças, que se corra atrás das licenças. Conselheiro Pardini, rapidamente. Sim, vereador. Nessa questão, rapidamente, você menos de um minuto, a questão do rebaixamento, me permite, eu tive conversando com algumas pessoas, e técnicos inclusive também, não sei se, só estou trazendo a informação, mas eles até disseram o seguinte: quando essa represa foi construída, ela não seguiu as questões, os termos técnicos como são hoje, né? Aliás, eles disseram o seguinte: se for desassorear ela, tem que deixar uma boa parte, porque você não tem embaixo a proteção necessária para a água não ir embora. Ela é natural, foi feito buraco, veio água em cima e hoje o lodo que segura, coisa assim, tá? Então tem que tomar muito cuidado, falar que é uma questão muito técnica, o rebaixamento às vezes da reservação não é tão possível, mas a manutenção, tirando bastante barro, isso é possível, pelo que me falaram, só para esclarecimento. Agradeço, vereador. Eu também ouvi, já quando questionei, né, um técnico da área sobre isso, que não é tão simples, não é simplesmente ir lá, colocar as máquinas, existe toda essa parte de licenciamento ambiental, inclusive de órgãos estaduais, e existe essa questão técnica, né, que você for lá tirar, você tira o isolamento, a água, né, ela penetra e vai embora. Então é uma questão que, não digo impossível, mas que tem que ser feito de forma muito criteriosa. E claro, e pensar em outras formas de reservação de água bruta, mas sobretudo, né, cuidar dos nossos mananciais. Preservação de topo de morro, né, matas ciliares, da própria represa, como disse o vereador, né, a gente tem plantio de árvores, uma série de ações e que a gente tem que se preocupar e não pode deixar de lado de forma alguma. Gostaria de comentar aqui também, questão também comentada muito bem pelo vereador Rodrigo. Eu penso da mesma forma, Rodrigo, da mesma forma que me manifestei no caso do assassinato bárbaro e brutal da vereadora Marielle, e agora dessa barbárie também cometida contra um candidato à presidência da República. E vejo algumas pessoas buscar justificativa. Não existe justificativa para um ato como esse. Não existe. Foi um ato de barbárie que atenta contra a democracia, não só contra a vida do candidato, mas contra a democracia. E digo isso, seja do Bolsonaro, que está num extremo, que não sou adepto das pelo menos de uma grande parte de suas ideias, concordo com algumas, mas discordo de outras, e diria mesmo que se fosse, por exemplo, do candidato do PSOL, que talvez esteja nessa eleição no outro extremo, e do qual também tenho grande divergência ideológica, mas é inadmissível, seja contra quem for, é um atentado à democracia, a gente não pode, isso tem que ser visto, investigado, no caso da vereadora, neste caso, e em todos os outros casos que ocorreram, a gente não pode admitir de forma alguma que a violência, né, mesmo que seja de pessoas que instiguem a violência, né, mesmo nesses casos, né, pelo contrário, a gente tem que sempre pregar a paz, a conversa, o diálogo, o respeito acima de tudo. Respeito não é concordância, né? Respeito cabe em qualquer situação, em qualquer casa legislativa, seja na nossa vida particular, privada, como na área pública, né? Quando há respeito, tudo caminha muito melhor, né? E, inclusive, nessa questão que estamos falando, né, da violência, né, a gente sabe que a violência sempre só gera mais violência, seja a violência física, como a violência verbal, né? Ofensas, agressões verbais também é uma forma de violência. Violência contra minorias, contra religiosos, contra homossexuais, contra indígenas. É lamentável, violência contra a mulher. Quando a gente vê agressão verbal ou física contra a mulher, é a pior forma de covardia que existe, na minha opinião. Usar da força física e uma vantagem física para agredir alguém, agredir sobretudo mulheres, eu acho que isso é algo lamentável e que tem que ter sempre punição rigorosa em todos os sentidos. A sociedade não pode fechar os olhos, não pode admitir. Contra crianças, né, contra negros, que muito se fala que no Brasil não existe racismo, existe sim, velado, né, é um racismo difícil de combater porque ele é muito velado, mas existe sim. A gente não pode admitir qualquer forma de discriminação em qualquer campo, em qualquer área. E nesse momento que a gente está vivendo de eleger um novo presidente, eu fico, senhores, muito preocupado com essa onda extremista de um lado e de outro. O extremismo nunca levou a lugar nenhum. O estímulo, né, que existe dos dois lados aí, né, a violência, né, a essa divisão de classes,
né? Isso que foi muito praticado pela esquerda, e a gente vê hoje também pela extrema esquerda, eu diria, e hoje a gente vê praticado pela extrema direita, isso é muito perigoso, isso é muito ruim, né? Vamos, seja lá qual for o candidato, o posicionamento político, mas que seja de forma ponderada, moderada e respeitosa, né? Eu acho que isso vale em qualquer situação da vida. Senhora Presidente, por hoje é só. Muito boa noite a todos.